Vírus sin nombre, já ouviu falar? Esse vírus foi o causador da morte do ator Gene Hackman, ganhador de 2 Oscars, e de sua esposa Betsy. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é esse vírus, como se contrai, quais os sinais e os sintomas, se há tratamento, como se prevenir e, ao final, se esse vírus existe no Brasil. Eu sou o Paulo Henrique e te convido a me seguir aqui no nosso canal. Gente, após a morte chocante de Gene Hackman e sua esposa Betsy, uma autópsia revelou que a esposa do ator norte-americano morreu após contrair um vírus chamado vírus sin nombre. Que vírus é esse? É um hantavírus, é um vírus que existe na urina, fezes e saliva de ratos e que, em contato com as pessoas, principalmente com as vias aéreas e com os olhos, pode causar uma síndrome respiratória aguda que muitas vezes é fatal. Estima-se que aproximadamente 1/3 das pessoas que contraem a hantavirose pelo vírus sin nombre termine vindo a óbito, e foi o caso da esposa de Gene Hackman. Nos Estados Unidos, o hantavírus é muito comum no rato cervo, que é relativamente bem distribuído na região onde o ator Gene Hackman e a sua esposa moravam. A suspeita é que ratos tenham entrado na casa do ator, deixado fezes, urina ou saliva contaminada com o vírus na poeira da casa e, ao estar limpando a casa, a esposa inalou esse vírus e contraiu a doença, a hantavirose. Os sinais e sintomas da hantavirose provocada pelo vírus sin nombre é muito parecido com os sinais e sintomas de uma gripe, de um resfriado. A primeira semana a pessoa tem coriza, espirro, dor de garganta, os olhos coçam. Bom, após esse período, o vírus se instala nos pulmões e os pulmões começam a acumular muito líquido no interior dos alvéolos e no seu entorno, na chamada pleura. E isso pode levar a pessoa a uma morte entre 24 e 48 horas, e foi precisamente o que aconteceu com Betsy. Como a esposa do Gene Hackman era a sua cuidadora, porque ele já tinha 95 anos de idade e tinha Alzheimer em estado avançado, a suspeita então é que após a morte da esposa do ator norte-americano, ele ficou vagando durante uma semana pela mansão, sem comer, sem beber, sem cuidados, e terminou morrendo de inanição, uma vez que o Alzheimer avançado o impediu de perceber o que estava acontecendo e pedir ajuda. E no Brasil, existe hantavírus? Sim, no Brasil tem hantavírus, tem hantavirose. Lá nos Estados Unidos, estima-se que na última década, mais de 800 pessoas morreram vítimas de hantavírus. E aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que na última década, mais de 300 pessoas contraíram e, infelizmente, vieram a óbito pela hantavirose. Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o hantavírus está presente na urina, fezes e saliva de roedores. E como não há tratamento específico para a hantavirose, porque não tem antivirais específicos contra o hantavírus, tampouco existem vacinas desenvolvidas, a recomendação das autoridades sanitárias é adotar medidas preventivas que protejam as pessoas do contato com ratos, com roedores. E nesse sentido, é muito importante, se você tem infestação de roedores na sua residência, quer seja na cidade, quer seja no campo, adotar medidas de extermínio desses animais próximo à sua residência. E quando for limpar a residência, adotar medidas como a utilização de máscara e óculos para evitar o contato da poeira com os olhos e evitar a inalação da poeira que porventura possa vir a ter o hantavírus. É muito importante ainda que, se você perceber a presença de roedores na sua residência e desenvolver sinais gripais, procurar ajuda médica, porque existem exames específicos para diagnosticar se você contraiu hantavirose ou não. E nesse caso, quanto antes for adotado o tratamento paliativo para diminuir os sinais e sintomas da hantavirose, melhor o prognóstico, mais rápida é a recuperação. Lembrando sempre que, embora não exista antiviral específico contra o hantavírus, existem medicamentos que reduzem a gravidade dos sinais e sintomas da hantavirose.
Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Além disso, se inscreve aqui no canal Conversa do PH.